Nós estamos neste domingo, são domingos que nós celebramos e meditamos após a Epifania. E a palavra Epifania, muito nós bem sabemos, que significa manifestação. Ou seja, quando o Filho Eterno de Deus Pai veio a este mundo, Ele se manifestou a nós visivelmente. Deus que era invisível até então, o Deus que havia criado o universo, criado o homem e a mulher, salvado o povo da escravidão do Egito, aquele povo que estava diante de um Deus que era próximo, mas que não era possível vê-lo e muito menos tocá-lo. Mas em Jesus Cristo, nós podemos ver a Deus e podemos tocar em Deus. Naquele pequeno bebê, naquela pequena criança que nasceu da Virgem Maria, nós podemos tocar a divindade de Deus que se encarnou. E foi justamente isso que os reis magos, naquele momento grandioso, naquela grande comitiva, eles encontraram São José, Nossa Senhora e o menino Jesus numa humilde gruta de Belém. E a glória de Deus, que havia se manifestado a eles por meio de uma estrela, se manifestou a eles numa criança. E, portanto, nós celebramos nos domingos anteriores a esse o mistério da Epifania. E a Epifania nos dá a certeza de que Deus se manifestou e que nós devemos crer nele. E a atitude dos reis magos foi justamente se prostrar diante de Jesus e adorá-lo, em uma atitude de humildade e de reconhecimento da grandeza de Deus. E a igreja, depois de celebrar esse mistério, vem a cada domingo depois da Epifania. Nós estamos um tempo depois da Epifania. A igreja vai criando um ambiente para criar em nosso coração o aumento da graça em nós, mas sobretudo da virtude da fé. Se nós temos a certeza que Jesus se manifestou neste mundo, que se encarnou por nós, para a nossa salvação, depende da nossa parte acolher esse amor, e amor com amor se paga. Mas nós temos uma virtude muito importante para nos abastecer dessa bagagem que Deus nos dá, ou seja, a virtude da fé. A virtude da fé é uma predisposição necessária e básica para cada um de nós, porque a fé, ela requer de nós a humildade de nos reconhecermos que nós não somos suficientes por nós mesmos, que necessitamos de Deus, mas também a fé mostra a Deus e aos homens a nossa confiança. Essa confiança que Jesus, como nós escutamos neste evangelho de hoje, ele louva daquele homem, daquele centurião. No evangelho nós escutamos que um leproso, que era do povo de Israel, Jesus que havia descido do monte, assim como Jesus desceu do céu, Jesus havia descido o monte aonde ele havia pregado o sermão da montanha. E Jesus descendo, uma grande multidão o seguia, e aquele homem, conhecendo aquilo que ele havia ouvido sobre Jesus, os milagres que ele estava iniciando, essa cena do Evangelho é o início da vida pública de Jesus. É o início da manifestação do poder de Deus entre nós, visivelmente. Jesus que havia passado 30 anos, nesses 3 últimos anos da sua vida, que nós estaremos acompanhando nestes domingos até a Páscoa, mostram para nós a certeza de que Ele realmente é Deus. E este homem leproso que vai até Jesus, confiando e reconhecendo que ele necessitava da ajuda divina, vai até Jesus e pediu a Jesus para ser curado. Ele que era judeu, ele foi até Jesus e pediu para ser curado. E Jesus realizou o desejo do seu coração. E naquele momento ele ficou curado. Mas Jesus não louva esse homem por ter crido nele justamente.
porque ele viu em nosso Senhor a sua certeza. Mas ao contrário, o centurião mandou os seus servos irem até Jesus, ele que havia escutado, ele que não fazia parte do povo de Deus, era um gentil, fazia parte do povo romano, adorava outros deuses, mas em um momento ele, ouvindo a palavra de Deus que ardia em seu coração, escutando os milagres e os feitos de Jesus, aquele homem foi mudando de vida, e essa atitude demonstra a sua fé. Ele já tinha aderido a nosso Senhor Jesus Cristo. E vai até, com a sua dificuldade, ele que tinha um servo seu doente em sua casa, manda e pede para que o Senhor pudesse curá-lo. E ele, justamente mostrando a sua grande confiança e a sua humildade, diz para Jesus: não é necessário que o Senhor vá até a minha casa, mas basta que o Senhor fale uma palavra e o meu servo será curado. Essas palavras demonstram uma grande fé, e justamente é esta fé que Jesus vai louvar. E ele disse: eu não encontrei tamanha fé em Israel. Porque nós sabemos muito bem que o povo eleito havia recebido a fé de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé e havia crido em Deus de um modo absoluto, tinha entregado a sua vida inteiramente a Deus. Vemos também que Abraão, que havia crido em Deus, fez a vontade de Deus em tudo. E vemos o modo mais perfeito da fé de Abraão é que quando Deus, que havia prometido que ele seria pai de uma grande multidão, pede que Abraão sacrifique seu próprio filho. Isso indica para nós já como símbolo do sacrifício de Jesus na cruz. E é a partir da fé de Abraão que o povo judeu vai crescer na fé. É a partir da fé de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas do povo de Israel, que nós vemos que Deus vai guiando o seu povo. Mas esse povo, após muitas demonstrações de amor da parte de Deus, não corresponde a esse amor, mas ao contrário, é infiel a Deus e vai pouco a pouco se desviando do caminho, e muitas vezes nesse caminho se corrompe por meio da idolatria. Ou seja, eles sabiam que existia um Deus verdadeiro, mas o recusam e viram as suas costas para ele. E nós vemos que os profetas vão denunciar justamente essa atitude, e especialmente o profeta Daniel e o profeta Ezequiel acusa essa relação entre o povo de Deus e o Senhor como prostituição, ou seja, como o amor entre o homem e a mulher, o esposo e a esposa, que requer uma entrega absoluta, assim também Deus queria o amor da sua esposa, que era Israel, e o Senhor é o esposo da sua igreja. Mas esse povo, caríssimos irmãos, como nós, muitas das vezes, vai pouco a pouco se afastando de Deus. Mas nós vemos na atitude daquele homem, que estava completamente afastado de Deus, por sua humildade e confiança, pela fé, vai se aproximando do caminho seguro e encontra em Jesus a plena manifestação da verdade e do bem. E ele, sabendo e conhecendo e amando essa verdade, ele adere a nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele seja também para nós, para a nossa meditação, esse exemplo de fé. A cada dia da nossa vida, nós temos que pedir o dom da fé. Nós não cremos suficientemente nas verdades da igreja, nas verdades que nosso Senhor Jesus Cristo concedeu a nós. Muitas das vezes nós duvidamos, ou por não achar razoável uma verdade, por não compreender completamente aquilo que nos é proposto, ou muitas das vezes também nós passamos a não acreditar nas verdades eternas por meros sentimentos, por meros caprichos próprios nossos, que por não fazerem a nossa vontade, vai nos afastando pouco a pouco da fé. Nós temos que agir contra essa incredulidade. A incredulidade é para nós um sinal de desamor, um sinal de desesperança em Deus. E as virtudes teologais é que a igreja vai pouco a pouco dando para nós, nestes domingos após a Epifania,
para que nós possamos crescer nessas virtudes. Hoje a igreja nos propõe a crescer na virtude da fé. E possamos pedir nessa Santa Missa que o Senhor aumente a nossa fé. A igreja, após 2000 anos, após ter escutado essa palavra desse centurião, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. A cada missa nós repetimos essas palavras, mas que hoje seja de modo pleno, que cresça em nosso coração essa certeza, que nós reconheçamos a nossa humildade, nós não somos dignos que o Senhor venha até nós, mas no momento da comunhão, é o Senhor que vai até nós, Ele vem nos curar, Ele quer nos curar, mas sobretudo requer uma predisposição básica, que é a virtude da fé. Para receber o Senhor, nós devemos crer em sua divindade. Nós devemos crer realmente que Jesus se faz presente na Eucaristia e quer conceder a sua graça a nós. Sem essa atitude básica, essa união que se manifesta visivelmente entre receber o corpo do Senhor na boca e a sua recepção, estar de joelhos, não seja um sinal falso desse amor, mas seja um sinal de uma união verdadeira, de um amor verdadeiro da nossa parte e da parte do Senhor, que com certeza está sempre disposto a nos esperar no sacramento da comunhão. Vamos pedir a Nossa Senhora, hoje nós celebramos Santa Inês, também que possa nos abençoar, que tradicionalmente no dia de hoje são abençoados os cordeiros, já indicando que nós estamos um pouco distante da Páscoa, sim, mas nós caminhamos para a plena manifestação do amor de Deus, que se realiza na cruz, mas também na sua gloriosa ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.